Os últimos dois filmes que a gente falou, cada um deles foi criado em circunstâncias completamente diferentes. Um foi a visão do futuro do seu criador, achava que ia ser o próximo passo, achou que ia ser uma revolução, e foi um fracasso. E o outro foi uma coisa feita completamente para agradar fã, mas não parecia entender exatamente o que o fã tanto gostava. Esse é basicamente uma tentativa de salvar um desastre. Sim. É uma concessão ambulante, esse filme é um controle de danos, basicamente. Tipo, pode ter tido filmes com destinos piores, mas o nascimento dele é uma tragédia por si só. Vamos falar então de Kingsglaive, Final Fantasy XV. O filme. Excelente. Eu não consigo. Assim, acho que a minha opinião sobre qualquer coisa relacionada a Final Fantasy XV ou Fábula Nova Crystallis, a minha opinião é sempre... Então vamos falar sobre a história que levou a essa coisa existir. Como muitas pessoas devem saber, o Final Fantasy XIII nasceu já como uma franquia em si. Ele foi pensado como 3 jogos compartilhando os mesmos temas, e cada um desses jogos teria uma abordagem diferente sobre a mesma história base. Seria eles Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus 13, Final Fantasy Agito 13. Isso seria a Fábula Nova Crystallis. E o Final Fantasy Versus 13 ele seria dirigido pelo Tetsuya Nomura. Tanto que o primeiro trailer começa com o letreiro já falando dos mesmos criadores de Kingdom Hearts e Final Fantasy Advent Children. O Final Fantasy Versus 13 seria o primeiro Final Fantasy do Tetsuya Nomura, que seria 100% sob controle dele. Seria o primeiro jogo de Final Fantasy que ele dirigiria e com a visão Tetsuya Nomuriana. E o desenvolvimento desse jogo foi um total desastre. Basicamente, esse jogo tinha que esperar o 13 para ser lançado, e aí toda a equipe que estava nesse jogo foi mandada para trabalhar no 13, e esse jogo ficou sendo constantemente adiado até o ponto que o Nomura saiu do projeto para ir dirigir o Kingdom Hearts 3. Ele foi tirado do projeto, ele não saiu. Ele foi tirado. Ele foi arrancado. Ele tinha uma visão pro jogo, e talvez se o Nomura tivesse ficado, poderia ter sido diferente. Mas ele foi arrancado dali. Não, ele passou anos esperando pra terminar esse jogo pra depois ser mandado embora. O trailer é muito famoso, ele lançou em 2006, que é o Noctis, o protagonista, ele descendo do castelo e lutando com os soldados, ele conjurava espadas do ar, ele se teletransportava, era uma coisa muito louca, era uma atmosfera muito louca, era uma trilha sonora da Yoko Shimomura muito da hora. Tanto que aquela música composta em 2006 foi usada em 2016 no Final Fantasy XV. E durante anos, quase uma década, esse trailer foi lançado e não tinha informação. Os trailers vinham a conta-gotas e cada um parecia uma coisa diferente. O Noctis, ele era um príncipe que ia sofrer um ataque na cidade dele e teria que fugir dessa cidade que estava sitiada. E dava pra ter mais ou menos uma noção do que seria. Tinha toda uma atmosfera, toda uma mitologia que estava sendo construída, só que era assim, era tipo, a cada 2 anos saía um trailer de 2 minutos. Tipo isso, teve um trailer em 2006, aí depois, pouco tempo depois teve um outro trailer. Eu acho que ficou aí uns 4 anos sem sair nada, até que saiu em 2011 um trailer de 6 minutos, assim, mostrando gameplay, mais conceitos do jogo. Inclusive foi nesse dia, em 2011, foi quando eles anunciaram até o Final Fantasy 13-2 junto, né? E que o Agito 13 tinha virado Type Zero. Que eu decidi que eu ia comprar um PlayStation 3, porque eu pirei no trailer do Versus 13. Pirei. E ele era exclusivo do PS3, né? Só pra ter uma noção, só pra fazer uma pequena ponte com o 13, porque o 13 era pra sair lá pra 2008, também começou a ser adiado, porque o desenvolvimento dele também teve problemas. Teve muitos problemas, e a Square Enix, pra tentar salvar a parte disso, eles tiveram que quebrar o acordo que tinha com a Sony, porque ele ia ser um exclusivo do PS3, e ele acabou saindo no Xbox 360, e o desenvolvimento ficou pior, porque eles tinham que portar
a versão do PS3 pro Xbox 360, tanto que ela, em relação à versão do PS3, ela é pior em alguns aspectos de desempenho. Então isso fez uma bagunça do caramba dentro da Square Enix. E o Versus 13 só ia começar depois que o 13 acabasse. E o 13, pra você ter noção, o primeiro demo do 13, quando eles tiveram que fazer um demo, foi aí que eles começaram a entender que forma o jogo teria. E esse demo, sabe quando foi lançado? Ele foi lançado no Blu-ray do Final Fantasy Adventure Complete. Muito bom. Ele foi lançado em 2009. É o único filme que tem um jogo dentro, cara. É bom demais. É maravilhoso. É fantástico. Então, mas mesmo depois disso, a equipe dele ainda continuou reduzida. Ele não tinha o que fazer. Até que lá para 2012, ele foi removido do projeto. O projeto foi retomado, reformulado, sob o Hajime Tabata, que era um dos mentorados do Nomura, que tinha feito o Type Zero, que é o nome que acabou tendo o Agito 13, porque a Fábula Nova Crystallis foi uma bagunça tamanha que aí eles decidiram mudar os nomes da coisa para não ter associação com essa bomba. Quem diria, ter que prender 3 equipes de desenvolvimento a um conceito rígido ia dar problema. Pois é. Então, e o que aconteceu foi que o Nomura foi chutado pra fora. Tipo, não deve ter sido bonito o que aconteceu. Nenhum dos envolvidos gostou de estar na situação. O Nomura ele só não pediu demissão da Square Enix, porque no Japão pedir demissão é um tabu maior do que aqui. É bem um tabu muito grande. E eu acho que o Nomura também tinha alguma esperança de que ele poderia desenvolver alguma coisa, e tá acontecendo agora, então, sei lá. Nessa reformulação, o Versus 13 passou a ser o 15, deixou de ser um spin-off e tomou a proporção de um jogo principal. Então se tornou uma coisa maior, com um orçamento maior, com expectativas maiores. Uma das concessões que foram feitas, porque o Hajime Tabata, ele teve que tomar decisões, falar, isso aqui vai ter que ser cortado, isso aqui vai ter que ser reformulado, isso aqui vai ter que ser expandido, porque não tinha muito ideia do que o jogo era, porque ele ficou muito tempo no limbo, com ninguém podendo fazer nada. Mas ainda assim ficou 10 anos de expectativa, então não dava pra simplesmente fazer uma coisa diferente. A expectativa, ela tinha 10 anos, mas o jogo mesmo, ele foi desenvolvido em 2 anos e meio, por aí. Não, foi uns 4. O 15 começou a partir de 2012. 2012, sim. Efetivamente, o que estava tentando ser feito no Versus 13 era o primeiro capítulo, porque os 13 falavam que é o primeiro conto do épico Versus. E o primeiro capítulo era a parte que estava tentando fazer e não conseguir, que era a fuga da cidade, que eles iam fugir da cidade de Lucis para fugir do Império. Então, uma das decisões que foram feitas é vamos cortar essa parte que a gente tá tentando fazer há 8, 9 anos e não tá dando certo. Então, isso foi a primeira parte cortada. Não tem essa cidade jogável no jogo principal, pelo menos do jeito que tá, no 15. Vocês começam indo embora da cidade, a história se passa fora, na maior parte do jogo. E virou um jogo de mundo aberto. O tema do jogo ficou ligeiramente diferente, apesar de usar os mesmos personagens. Mas o problema é que a invasão que teria acontecido no Versus 13 ainda é muito importante pra trama. E uma das coisas que foi pensado é que desde o começo, apesar de ter... porque desde o começo o Final Fantasy XV foi pensado como uma franquia multimídia. Então tinha, além do próprio jogo, tinha vários joguinhos, minigames de spin-off, tinha um anime de 5 partes e um filme CG de longa-metragem, que adaptaria os elementos que foram descartados do Versus 13, do capítulo de fuga da cidade, que é nada mais, nada menos que Kingsglaive, Final Fantasy XV. Deu até sono. Pois bem, Kingsglaive conta basicamente o prólogo dos acontecimentos do Final Fantasy XV, da invasão de Lucis pelo Império de Niflheim, que são os vilões principais do jogo, enquanto
quarteto de protagonistas, eles vão sair numa despedida do solteiro. E enquanto isso, corre uma tentativa de golpe na cidade durante o que deveria ser uma assinatura de um tratado, que seria justamente o casamento que eles estavam que iria acontecer. Esse filme inclui os personagens Regis, que é o pai do protagonista, o Noctis, que ele é o rei de Lúcius, a Luna Freya, que é um oráculo, ela é uma curandeira que pode falar com os deuses e que é uma figura política que vai se casar para encerrar a guerra que está acontecendo. Além disso, também tem o Arjin Izunia, que é o vilão principal do jogo, e o protagonista Nyx Ulfric. Ele é um Kingsglaive, ele é uma espada do rei, ele é um guarda-costas que tem os poderes mágicos que a linhagem dos reis tem. Então ele pode se teletransportar, fazer magia. Ele é tipo um serviço secreto que ele tá encarregado de proteger o rei de qualquer invasão. Vai ter a assinatura do tratado, só que eles descobrem que esse tratado é uma armadilha para deixar o Império entrar na cidade, para eles baixarem as guardas e destruírem a cidade por dentro. E aí acaba virando uma fuga da cidade para tentar salvar a Luna Freya, que ela precisa enviar o anel dos Lucy do jogo, que é uma herança que o Noctis vai precisar ter, e fugir da cidade para poder entregar isso para ele. Esse filme é basicamente uma tentativa de readaptar parte do Versus 13 para tentar encaixar na história nova que eles criaram do 15. Nem entrando no mérito dos problemas que isso causa no jogo em si, mas nesse filme já é uma coisa um tanto problemática, porque muitas das coisas que são introduzidas aí fazem muito mais sentido se você está acompanhando o hype do jogo, porque, novamente, ele não se explica muito bem. Não, ele como um filme solto, ele não funciona de forma alguma. Nem as coisas que só aparecem nesse filme são muito bem explicadas. São conceitos de reinos, de pessoas, de política, de imigrantes nessa cidade que são mal vistos, mas eles são imigrantes de onde e por que não gostam É uma coisa muito louca. E assim, é pra ser um prólogo, mas ainda tem uma sensação de que não importa, porque tudo é meio contido demais. Porque não pode ser mais do que é por causa do jogo. Ele tá numa posição esquisita. Essa história nunca quis ser contada. Ela é uma concessão. Ela deveria estar lá. Ela deveria estar no jogo. Ela deveria fazer parte do jogo. Se ela estivesse no jogo, inclusive, se essa história de fuga tivesse sido contada, esse jogo poderia ter sido tão diferente. Esse jogo poderia... Cara... Porque a sombra do Versus 13, ela paira sobre tudo. Então, tipo... imagina ficar 8 anos tentando fazer essa sequência funcionar, e aí depois reformular tudo e falar, ok, vamos voltar para aquele mesmo negócio que a gente tá quebrando cabeça faz quase uma década, porque agora vai dar certo. Não, com certeza. Eu consigo imaginar o porquê não colocaram isso, mas ainda é frustrante. É muito frustrante. Eu entendo por que não colocaram isso, mas deveriam ter colocado. É só isso. Não tem pra onde fugir muito. Assim, eles tentam fazer a história do personagem principal. Assim, a história desse filme é a típica história de uma pessoa que tá por fora dos grandes eventos. Ele não é uma pessoa muito importante no grande plano, mas ele se vê envolvido numa guerra de figuras muito maiores que ele. Mas... assim, e isso é uma história que acontece em bastante coisa. Tipo, isso não é uma coisa fora do comum, mas eles não... assim, o Nyx é um personagem carismático? Ele tem lá a história mais empolgante, ele tem características lá muito singulares pra ele? Não muito. Não, definitivamente. Tipo, no começo tem o negócio dele ser um imigrante e, tipo, de toda a guarda do rei ser composta de imigrantes e as pessoas desconfiarem dele. E começa aparecendo que tem, tipo, esse preconceito que ele sofre, esse negócio de proteger um povo que desconfia dele. Mas aí tudo isso vai pro saco no momento em que vira uma fuga de cidade, uma sequência ininterrupta de ação até o fim do filme. Começa explorando o personagem, aí depois é tipo 50 minutos de ação frenética. Vira Nova York sitiada mesmo. Exato. Tal. Só que é Lucy sitiada. E é esquisito porque o protagonista é o Nyx,
Mas também esse filme é onde os personagens da Luna e o Regis mais aparecem. Eles aparecem mais nesse filme do que no jogo em si. Sim. Inclusive, a percepção deles teria mudado muito no jogo se esse prólogo tivesse no jogo. Sim, porque no jogo em si eles são figuras muito distantes. E, tipo, quando eles aparecem, eles parecem que são outras pessoas do que quando eles são aqui. Não só visualmente, mas, tipo, a personalidade. Eles são muito mais personagem nesse filme do que eles são no jogo. Então tem uma dissonância muito grande. Do que muito, enorme. É uma coisa estranha, porque assim, você passa o filme inteiro, parece que tá contido, porque tem coisas nesse filme que, se você tem o contexto inteiro da história, tem coisas que os personagens deveriam saber, mas porque não pode revelar coisa que vai ser revelada no 15, todo mundo fica falando em meios termos, em meia palavra o tempo inteiro, o tempo todo. Sendo que eles estão escondendo só isso do público, porque todo mundo no recinto sabe. Todo mundo ali sabe o que está acontecendo. Todo mundo tem ideia, todo mundo sabe exatamente o que é. Mas o personagem, por exemplo, eles falam tal coisa, aquilo. Ele, não, aquilo não. É aquilo. Mas aquilo é isso mesmo. Então, e tudo nesse filme tem uma sensação de incompleto, que ele tá se segurando pra não pisar onde não devia. E fica essa sensação de que tá todo mundo esperando uma outra coisa começar, que de fato é. Na questão narrativa mesmo, o personagem principal não pode ter muito destaque. Os personagens que vão aparecer no jogo não podem progredir muito. E a história tipo, você já sabe como vai acabar. Então fica meio previsível. E, tipo, algumas surpresas que eventualmente aparecem são legais, mas nada muito demais, nada que justifique esse filme narrativamente. E a justificativa da existência desse filme no jogo, porque parece que o jogo não canoniza ele em vários momentos. O jogo dá a impressão de que isso não acontece, sabe? Porque no jogo, tudo que acontece nesse filme, no jogo é simplesmente... Eles veem de longe acontecer. Eles veem no jornal. O que acontece é que eles veem as naves assim, sabe? E isso aí é coisa de 5 minutos. É bem no início. Eles veem umas naves, o Notix recebe uma ligação. E o que acontece ali, o que acontece em Lucis é contado para eles através dos olhos de outras pessoas que eram importantes e que sequer aparecem eles estão no jogo, mas que sequer apareceram no filme. Então, esse filme ele é validado com uma referência ao protagonista bem no final do jogo. E um dos personagens do filme aparece naquela expansão multiplayer dele. Nossa, o Conrads. O Conrad, um amigo, aquele amigo do Nix. Aquele gordo lá de dread. Viu, ó? Viu você que pagou 70 conto no Blu-ray? Tá aí sua validação. Isso importa agora. Tá feliz? Parabéns aí, ô otário. Se fosse um filme que tivesse vindo junto com o jogo, assim, no pacote, talvez eles pudessem terem ido mais além. Porque aquilo estaria atrelado diretamente com o jogo. Mas, obviamente, né, a gente sabe que por questões monetárias e econômicas, eles tinham que lançar isso a $70, a $60 que seja. Assim, a produção desse filme conta como custo de marketing pro jogo. Porque não e o orçamento o orçamento. Parte do orçamento do jogo foi destinado para esse filme acontecer. Mas então, vamos falar, porque como tudo, uma coisa que não dá pra se falar mal é o aspecto técnico. Tipo, esse filme é muito bom em retratar pessoas realistas, ainda assim bem estilizadas, ainda assim não deixando de parecer Final Fantasy. Os personagens são muito bem interpretados. Visualmente o filme é muito bom. Ele é tipo, se o Nomura tava numa fase sem inspiração na Advent Children, aqui ele se esbaldou em algumas coisas, porque o design das armaduras são lindos. Os monstros, as naves do Império, os personagens, o próprio Arduin,
que é um personagem, é um dos vilões do jogo e do filme também, que ele tem até... Que o design dele não é do Nomura, é de um cara chamado Alberto Ferrari. Sim, ele é completamente diferente, assim, tipo, e se encaixa muito bem. Mas o que o Nomura fez ali, o conceito é dele. O conceito é do Nomura, então... Lucis é uma cidade que inspira e exala personalidade. Sim, né? Porque é baseado em Shinjuku, que é a região de Tóquio onde fica a Square. Sim. É lindo. E os caras conseguiram fazer um acordo com a BMW, eu acho. E tem um carro no filme, que tem no jogo também, que foi um carro que depois saiu, foi vendido, sabe? Sim. Não, louco, uma coisa bizarro. que mais tem nesse jogo é merchan. É merchan pra tipo, todo Cup lado. Noodles, American Express, tipo... Esse filme precisou se pagar. Esse filme precisa, tipo, mas ainda assim a cidade ela tem muita personalidade. O visual ele tem muita personalidade. Então ele é um filme visualmente muito interessante, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito é tipo a primeira cena, que é uma sequência de batalha, que é os caras contra uns bichos gigantes lá. E tem uma coisa que eu gosto muito, acho que me impressionou muito vendo X-Men 2, é tipo, pessoa que luta se teletransportando. Aquela cena inicial é fantástica. Não, ele jogando as facas e se teletransportando pra faca. Bom demais. É um pequeno resquício do que poderia ter sido o Versus 13. Se você vê acontecendo diante dos seus olhos, fica... Que assim, qualquer coisa boa nesse filme dói um pouco. Porque imagina ser. Sim. Não, mas além disso, ele tá resgatando a Luna... E aí, tipo, é uma armadilha, porque dentro tinha um Kraken e tipo, eles lutando no ar contra um polvo gigante, uma coisa muito louca. Outra cena que eu gosto muito também é a batalha final, quando o Nyx, ele pega o poder do anel e invoca todos os reis antigos que lutam junto com ele e vira uma puta luta de kaiju, basicamente. Não, vira... É uma coisa... É aquela coisa do Sentai japonês mesmo. A luta, ela começa na Terra, de repente aparece o Ultraman e o Godzilla ali. Assim, os últimos 30 minutos desse filme são melhor que Godzilla 2, pra mim, na minha opinião. Godzilla 2 ele não existe, só isso. Não existe. Tem isso, tem fanservice e tipo, o fanservice que mais doloroso, falando em coisa que dói, é a festa. É quando eles estão lá numa festa antes da assinatura do tratado. E é exatamente aquela festa que apareceu no segundo trailer. Eles estão numa torre com uma pintura da Etro, que é a deusa da morte. E tá lá a Luna, que originalmente era a Estela. E aí começa a tocar os somnos. E aí tipo, essa cena me leva a beber. É muito doloroso. Dói. Se não... Tira todos os conceitos de Final Fantasy. Se ele não tivesse esse negócio, ele podia ser um filme de ação fantasioso qualquer, até decente. Mas as circunstâncias que levaram a ele existir, não dá pra ver ele, novamente, sem a sombra da catástrofe que foi o processo de desenvolvimento do Versus 13 até virar o 15. Num mundo perfeito, esse filme não existiria. Esse filme existe porque coisas ruins aconteceram. É triste porque dá pra ver que muitas pessoas se esforçaram muito, é um filme muito bem produzido, muito bem dirigido. E, tipo, os atores também, tanto em japonês, tanto em inglês, o elenco desse filme é muito bom. É o Aaron Paul, a Lina Headey e o Sean Bean. Não dá pra acreditar que essa galera tá dublando o personagem de Final Fantasy. Exato. E até, tipo, inacreditável. E até os que não são famosos, tipo Darren DePaul, que é o cara que faz o Arden. Não tem ator ruim nesse filme. O único problema desse filme é ter sido um spin-off de Final Fantasy XV, que é uma poça que não dá pra se escapar. É uma areia movediça. E até a forma que ele foi vendido, porque eles vendiam muito com o sentimento de que Final Fantasy voltou, gente. Final Fantasy é a mesma coisa de sempre agora. Olha só como Final Fantasy voltou, olha o tanto de conteúdo que Final Fantasy XV tem. Mas a verdade é que aquilo ali era tudo fragmento, eram cacos de algo que caiu no chão e se espatifou. E sobrou uma parte inteira que foi aproveitada e que ela poderia ser até boa. Dá pra aproveitar, dá pra fazer uma coisa com isso aqui. E ok, mas isso aqui ficou um pedaço grande no chão, quebrado e
E desse pedaço quebrado saiu esse filme. Vai ser difícil explicar para gerações futuras o que foi o hype do Final Fantasy XV. Que era evento após evento. Era era muita coisa. Nem eu entendo o Teve que aquele aconteceu. Uncovered, que era um evento de 3 horas, falando 15 novas revelações sobre o Final Fantasy XV. Não, foi um evento gigante. Eu acho que isso nunca aconteceu pra nenhum jogo da série. O Greg Miller e o Greg Colin Miller, Moriarty, que era da IGN. Eles estavam apresentando aquilo, tinha um DJ, e era uma coisa gigantesca, eles estavam criando muita expectativa. E, tipo, apareceu o Aaron Paul, apareceu a O Aaron Paul, Lina Headey, tipo, ela tava filmando Game of Thrones na época. Eu não sei como é que essa mulher apareceu ali, porque ela, sei lá, ela viajou da Inglaterra pra participar do evento. E a maior apelação no mundo que existe, que tipo, se você tá desesperado, você faz isso, que é chama o Hironobu Sakaguchi pra dar um joinha e falar, ó, eu apoio isso, tá? E o Nobu Uematsu. Tipo, a galera que construiu Final Fantasy tava toda lá. Tava literalmente... eu não me esqueço do traje do Nomura pra esse evento. O Nomura, ele tava de sobretudo. Eu acho que o Nomura queria, de fato, chamar mais atenção do que o jogo ali. Porque... eu imagino que tinha pessoas vigiando ele pra ele não sair matando gente naquele lugar. Pode ser também, mas assim, todo mundo que construiu Final Fantasy, que fez Final Fantasy ser o que tava lá. E o Kingsglaive, tipo, não é um filme ruim, mas ele é um filme que infelizmente nasceu de uma circunstância muito desfavorável, que é ter que corresponder a expectativas que são inatingíveis. Eu até digo que se você jogar o 15, o jogo, entendendo contextos e ver esse filme, provavelmente a pessoa que vai adorar esse filme. Vai gostar muito, porque ela vai estar entendendo todos os contextos. Mas no nosso caso aqui, que assistimos esse filme praticamente quando ele saiu antes do jogo, já foi um presságio do que tava por vir. Sim. Tava tudo começando a esclarecer o que tava acontecendo diante dos nossos olhos. E depois pra você ver que o que aconteceu depois com o 15, que foi uma história de superação e depois tragédia de novo, que tipo, o 15 é uma sequência de desgraça. Tipo, não existe pouca desgraça pra esse negócio. É difícil falar do 15, é difícil porque se você juntar todo o material do 15, você consegue até extrair algo bom do 15. Se você jogar o 15 hoje em dia, com tudo que saiu depois, com correção, com opção nova, Cara, hoje ele é um jogo bom, mas ele não era isso que ele é hoje quando ele saiu. Quando ele saiu, ele era incompleto. E mesmo com tudo que foi adicionado de bom, ainda tem coisa completamente estourante. Essas coisas boas não foram implementadas de forma muito orgânica. Então dá pra ver as linhas de costura do jogo. Tipo, ele foi um jogo que foi feito na correria. E continuaram fazendo constantemente. Jogaram uma bomba na mão do Tabata e também não acho que era o cara certo pra pegar esse projeto, porque é que nesse caso ele pegou uma história que ele não criou. Ele não criou, e falou, resolve essa bosta aí. E ele teve que colocar e é óbvio que ele colocou a assinatura dele ali, óbvio. Era um Final Fantasy numerado da linha principal da série. É uma chance, por mais que fosse uma bomba na mão dele, era uma chance gigantesca. É Final Fantasy, cara. Esse jogo, quando ele saiu, ele vendeu 5 milhões de cópias em 3 meses. Ele foi um sucesso. Ele é um sucesso comercial. Ele tem mais de 10 milhões de cópias comercializadas, sabe? E, enfim, o jogo, ele não dá pra falar que ele é um fracasso. Ele é um desastre, mas ele não é um fracasso comercial. Então ele, sabe, é Final Fantasy. Então o cara tinha que se virar ali e fazer o que ele tinha que fazer. Mas o Tabata, ele não sabe trabalhar muito bem isso. E você vê que no jogo tem buracos, cara. Tem tem coisa que você fala, ali era pra ter acontecido alguma coisa e eles só me explicaram isso com uma linha de diálogo. E esse filme é um desses buracos sendo tampados.
Oi povo, eu sou o Mascalenka aqui do futuro, editando vídeo. Só gostaria de primeiro agradecer todo mundo que viu esses últimos 3 vídeos de papo parcial. É um formato novo que eu tô testando, vai dar coisas que vão dar certo, coisas que não vão dar tão certo. Eu tô aprendendo e eu só gostaria de agradecer pela paciência de quem se prestou a ver tudo. Esse formato, eu aprendi muita coisa e eu gostaria de saber o que vocês acham disso, se vocês gostaram do formato, se podia ser menor, se vocês aguentariam ver mais ainda, se vocês têm alguma sugestão de temática, estou aberto a sugestões para qualquer coisa disso. E por fim eu gostaria de avisar que eu e o Gusta vamos ter outra série sobre Final Fantasy no canal dele, o Pixel do Gusta. Eu convido todos que gostaram dessas últimas conversas e gostaram dele para dar uma conferida. E, pois bem, foi isso, só isso que eu precisava falar. Fiquem agora com as conclusões finais. A gente conclui aqui que Advent Children é bom dependendo de você. O primeiro ele construiu um puta de um legado, mas ele não é bom. E o Kingsglaive, se você jogar o jogo, você vai curtir pra caralho o filme. Talvez. Talvez você goste. Não dá, assim, eu acho que eles são todos ruins, independente de que você gostar dele ou não. Todos eles são ruins, só que por razões cada um ponto de vista cinematográfico. Eles são formas, eles acham formas criativas de se errar. É uma coisa interessante de se analisar, porque o caminho que cada um chegou e não dá 100% certo, é cada um de uma forma distinta e é interessante destrinchar. Eu acho que saímos daqui sabendo melhor. Ah, sim. O que é cada um e aonde cada um errou. Eu imagino que na próxima tentativa de fazer um filme de Final Fantasy, acho que vai ter bastante base pra pelo menos não cometer esses mesmos erros. Pois bem, acho que foi isso então só. Muito obrigado pra você, Gusta, que me acompanhou novamente nessa exploração de Final Fantasy, que provavelmente demorou mais do que deveria. Mas é sempre um prazer, me divirto tanto. Se você quiser direcionar alguém pra um conteúdo seu, à vontade. Se vocês quiserem me acompanhar aí nas internets aí, que eu faço, também falo muito de Final Fantasy lá no Splitcast, que é meu podcast, que eu tenho com uma galerinha do barulho muito da hora aí, e eu sou representante dessa série lá, então eu estou sempre falando de Final Fantasy, e vocês podem também me procurar aí no Pixel do Gusta no YouTube, que, modéstia à parte, é um dos canais que tem mais conteúdo de Final Fantasy no Brasil, falando sobre assuntos gerais da série, e, enfim, tem outros canais aí muito bons também, mas eu tenho bastante conteúdo de Final Fantasy lá e de outros jogos de RPG japoneses também. Então vocês podem estar procurando aí no YouTube Pixel do Gusta. E também tem vários textos meus lá na Torre de Controle sobre videogames. Vão lá, acessem. Mascalenka também escreve pra lá, então tem muita coisa boa, não só minha, mas do resto do pessoal. E bem isso. Tô no Twitter, @megusta182. Foi bom que eu falo muito de desenho, de animação, você fica mais na área do videogame, então achamos uma coisa que uniu todas as tribos, tal como foi o Nirvana. Sim. Sim, a gente consegue encaixar aqui o nosso... O cara do videogame e o cara da animação. Uhum. Só que o cara da animação também é o cara do videogame, e o cara do videogame também é o cara da animação. Uhum. Só que a gente tem níveis diferentes aí. Exato. É uma salada mista, em pouco tempo a gente vai ser indistinguível um do outro. O Masta ou o Gus Kalenka. Fica perfeito. já gostei. Bom, muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra.